Oi, hoje é resenha do conto Juízo, escrito por Jorge Furtado, aqui da sua coletânea Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Rio de Janeiro, sexta-feira, 31 de dezembro de 1999. A temperatura no apartamento de Betty é 32 graus. Betty fecha a mala, desliga a geladeira, põe água na planta, apaga a luz e abre a porta. Ela está atrasada para pegar o ônibus. Betty ainda não sabe que o telefone vai tocar. O telefone toca. Assim começa Juízo, escrito por Jorge Furtado, que conta a história, obviamente, de Betty, esta protagonista aqui super atrasada, e o bendito do telefone resolve tocar bem na hora. Bom, vocês podem perceber, né? Talvez ela esteja fazendo uma viagem longa, porque ela chega a desligar a sua geladeira, né? Quem faz isso geralmente vai fazer passar uma boa temporada fora de casa, mas não é bem isso não, daqui a pouco a gente acaba descobrindo. O que vale é que o telefone tocou, e é lá um companheiro de trabalho, que aliás, qual é o nome dele? Embora não importe lá muito, deixa eu ver aqui, Josimar é o nome dele, né? Ele tem a mesma função que ela lá na empresa. Eles trabalham assim com informática, né? E tá lá quase na virada do ano, do milênio inclusive, né? E o cidadão, ele não sabe fazer o seu serviço. Basicamente ele tá lá de plantão, obviamente, né? E Betty está na folga, curtindo seus dias de férias, digamos assim, sei lá, a gente não sabe do que se trata, mas o que importa é que o cidadão fica pedindo um apoio a ela, e ela meio que de saco cheio, caramba meu, tá quase virando o mundo aqui, né, e você quer que eu ajude você, é função sua, se vira, mané. Mas ele insiste um pouquinho e ok, o que vale, depois a cena corta e logo em seguida ela já está na rua, super atrasada, pensando que faltam 15 minutos para virar a meia-noite, na verdade até menos, porque o relógio está atrasado. Bom, ela tenta pegar então um táxi, só que o primeiro táxi que ela faz sinal, passa batido. Ninguém vai querer pegar uma corrida essa hora da noite, né? Enfim, ela atravessa a rua para pegar um outro táxi que está vindo também no sentido contrário, eis que vem um ônibus e pum, pega ela. E ela morre. Pois é. Em plena véspera de virada de ano, em véspera de virada de milênio, Betty morreu. E aí, o que acontece com essa história? Bom, eu não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Antes de dizer qualquer coisa, pessoal, eu preciso informar que há um certo barulho aqui no fundo, no áudio, não sei se vocês conseguem identificar, mas tem um passarinho muito chato aqui perto de casa, que é novo da redondeza, né? Mas ele tem um piado muito do irritante. Mais ou menos ele fala tipo assim, como se estivesse de saco cheio da vida ou brigando com a sua parceira. Enfim, não sei. Só sei que ele é chato. Espero que o áudio dele não fique vazando para vocês e também apoiando vocês. Mas enfim, vamos continuar porque não tem jeito, não dá para calar o bichinho, né? Porque aliás, eu não sei em que árvore que ele está. Mas o que importa é a história de Betty. Então, ela morreu. E aí? Aí que ela vai pro céu, filho. Pois é. E chegando lá, ela dá de cara com um anjo. E a história até ganha um ritmo, digamos que se no começo a gente não entendia direito o que estava acontecendo, quando ela chega lá, está lá em cima, para ser julgada, digamos assim, a história se transforma numa bela de uma comédia, daquilo de diálogos rápidos, né? Um personagem fala uma coisa, é retrucado pelo outro, e por aí vai. A situação que se encontra é que Betty vai participar de um certo show, digamos assim, que é exatamente o juízo final. Afinal de contas, o mundo acabou, né? Aquela virada do milênio, vocês lembram? Existiam profecias, muita gente achava que tudo ia se acabar. Hoje até confirma para Betty, todo mundo morreu. Aliás, você morreu antes que todo mundo, né? Mas você é a mais atrasada. Peraí, atrasada para o quê? Para o show que eu acabei de dizer. Então o anjo ajuda ela a se posicionar numa cadeira vaga ali no auditório, eis que ele mesmo vai ser o apresentador então ali do show. Um show que está valendo o destino dos humanos, pois é, os seres humanos na Terra. E basicamente, né, dependendo de como acontecer ali, naquela avaliação, os humanos estarão condenados a viverem, então, claro, no reino dos céus, ou então lá no inferno. Que beleza, né?
eis que, né, sim, vai ter um grande de um juiz ali naquela questão. E é assim, o Todo-Poderoso, Deus em pessoa, ou talvez em logotipo, ele está lá no painel, lá do auditório. Ele vai fazer a avaliação das coisas que serão ditas. Como assim? É que o apresentador também vai fazer, às vezes, do condenador, né, da questão humana aqui na Terra. Ou seja, se eles fizeram coisas boas ou ruins. Na verdade, para ele, está apenas a parte da maldade. Tudo que a humanidade fez de errado, equivocado, ou qualquer coisa do tipo que, caramba, vocês fizeram isso mesmo? Tá ali, vai sair na boca do anjo e ele vai colocar na conta. Ou seja, então tudo que ele atribui à humanidade, o Deus vai avaliar e colocar uns certos pontos ali no placar. Afinal de contas, é um game show que está acontecendo, né? Não é um tribunal, não, é um game show. E, claro, né? Quem vai defender os humanos? Bom, justamente, né, depois de um sorteio ali do anjo, cai a responsabilidade para a Beth, a protagonista aqui da história. Então ela tem que subir ao palco e, como assim eu tenho que defender a humanidade, né? Vou falar o quê? E ela começa a jogar então algumas abobrinhas. Bom, no final da questão é quem somar mais pontos, porque tudo que ela disser a favor da humanidade, Deus também vai jogar e atribuir alguns pontinhos. E basicamente isso, quem ficar com mais pontos até o final do tempo limite, aí sim se decide se a humanidade vai lá para cima ou vai lá para baixo. Basicamente essa tocada. E fica por isso mesmo, basicamente, todo o decorrer do conto. É um conto piada, basicamente, aquela situação ridícula, inesperada, maluca, onde uma pessoa que não tem lá muita cultura, para falar a verdade, isso a gente nota logo de cara, né? Ela sabe mexer lá com a informática, mas não sabe mexer com qualquer outra coisa, né? Faltam ali argumentos, digamos assim, para defender justamente a humanidade, os seres humanos. E aí o anjo deita e rola, né? Porque qualquer coisa que ele fala, Deus já avalia, já mete lá uma quantidade enorme de pontos. Mas até que a Beth, depois com o decorrer, ela vai pegando o jeito da coisa, ela consegue encontrar alguns argumentos interessantes. Eu não vou listar aqui nem o lado do anjo, nem o lado da Beth, porque realmente não vale a pena, porque no fundo, a questão da piada. O que é colocado contra, o que é colocado a favor, não passa disso o tempo todo, não tem nenhuma questão importante, a não ser um detalhe que já tinha sido vendido quando ela estava lá ajudando o tal do Josimar, que ela, quando estava falando com ele ao telefone, ela percebe que ela esqueceu um livro ali em cima da mesa e coloca dentro da sua bolsa, né? Que é exatamente um texto do Sartre, pois é, do filósofo, que é Sequestrados de Altona. E depois, lá num certo ponto da disputa entre Beth e Anjo, na tentativa de acumular mais pontos, ela acaba citando justamente um trecho desse livro do Sartre. E caramba, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Embora que não sirva lá para muita coisa, para falar a verdade, mas vamos destacar o texto. O Jorge Furtado quis fazer isso, né? Quis bastante colocar aqui as palavras do Sartre, talvez seja alguma coisa importante. Diz lá, isso que eu vou ler é uma fala da Beth. Olha isso aqui. Vós, que conheceis as nossas dores, como podeis compreender o poder atroz de nossos amores mortais? Crianças lindas que saís de nós, nossas dores vos terão feito. Séculos que virão, eis pois o meu século, solitário e disforme. O réu, eu responderei por ele. Bom, a partir dessa frase, que é a do Sartre, né, a Beth consegue ganhar alguns pontinhos. E sim, uma coisa que é importante, né, quem está na plateia assistindo o show são seres humanos, e então tem aquele oba-oba, né, aquela torcida fervorosa, né, é uma mistura de plateia de um jogo de futebol com um show de game típico de shows de auditório, né. Enfim, e a piada vai simplesmente correndo para lá e para cá, até que, sim, chega ao seu final. Uma situação até de tensão, porque, bom, antes de dizer qualquer coisa, né, caso você não queira saber, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo, pula lá para a parte onde eu atribuí uma certa nota, porque eu vou realmente contar como tudo acaba por aqui. Enfim, a tensão que acontece é que, num determinado momento, como a Beth estava se saindo de uma maneira razoável, ela consegue alcançar os pontos que o anjo já possuía. Ou seja, estava numa situação de empate. E aí, como é que fica? Nem céu, nem inferno? Qual é o resultado nessa situação? Bom, a humanidade iria para o purgatório.
Então Beth tenta virar o jogo, mas ela não tem mais nem outra ideia para colocar na mesa, porque como eu tinha comentado antes, né? Ela não tem lá muita cultura. E aí que ela se lembra, caramba, eu fiz uma bondade, eu como uma ser humana fiz uma bondade a um outro ser humano. O Josimar, eu ajudei ele. Pois é, aquela ajudinha que ela deu, né? Forçadamente, né? A contragosto, lá para resolver as questões do trabalho, valeu de alguma coisa. E então ela disse, eu ajudei Josimar, então Deus avaliou e deu um pontinho para ela. Ou seja, a parada toda foi resolvida porque ela, a Beth, conseguiu fazer algo de bom, ou seja, provou que a humanidade tem lá o seu valor. Mas, de qualquer forma, é assim que a banda sempre tocou aqui neste texto, na base da gracinha. É uma coisinha muito fraca mesmo. Quando eu terminei a leitura, eu falei, caramba, é só isso mesmo? É uma piada. O Jorge Furtado, na verdade, faz muito desse tipo de texto, digamos assim. Eu já comentei no outro vídeo que eu não vi muitos contos deles ou romance, mas na verdade eu vi muito texto dele que ele produziu para a TV. Claro, às vezes ele não está sozinho fazendo o roteiro, mas de qualquer forma, né? Você entende que o estilo cômico colocado naqueles produtos televisivos tem uma pegada forte de Jorge Furtado. E quando eu vejo então esse texto aqui, eu falo, caramba, o que está escrito aqui, né, o desenvolvimento, né, a comicidade colocada para nós, é a mesma coisa que eu vi então nos produtos lá da televisão. Ou seja, ele era roteirista lá e ao escritor aqui, é a mesmíssima coisa. É um tipo de fazer piada, ok. Na verdade, se esse texto aqui você também me dissesse, não é do Jorge Furtado, aliás, você nem citaria ele, né? Você já largaria e diria uma afirmação, não, isso aqui é de Luiz Fernando Veríssimo. E eu diria, tá bom, é de Luiz Fernando Veríssimo, porque na verdade é o típico produto de uma comédia de situação. Um absurdo acontece, né, onde personagens se encontram e dali se tira um pouco de graça. Não passa disso, para falar a verdade, esse conto aqui do escritor brasileiro. Não dá para dizer que isso aqui é uma maravilha, tanto que você pode até se divertir. Alguns absurdos colocados aqui é ok, mas no fundo, o conto inteiro é uma piada arrastada, tem bastante página. Eu acho que é o texto maior que tem aqui, tirando o primeiro, que é Meu Tio Matou o Cara, né? Sempre lembrando, eu vou ler apenas lá em janeiro. Acho que, se não me engano, são 10 páginas. É isso, ó, o juízo acaba, 65, pois é, 12 páginas, até mais. 12 páginas sustentando uma piada, que no final das contas não quer dizer coisica nenhuma, não tem nenhuma profundidade. Quando eu até comentei com vocês, né? Quando teve a mudança que ela morreu, até ali, aquela página inicial um pouquinho mais, eu achava que seria uma história até um pouco mais séria, digamos assim. Mas quando cai na questão ali do show, vira piada pura e simplesmente. Não dá para dizer que esse é um texto marcante, mas não dá mesmo, tá? Você pode esquecer à vontade que não tem problema. Mas eu posso dizer algo muito útil. O texto seguinte, que nós veremos na próxima segunda-feira, é Paraíso. Pois é. E quem é protagonista ali? A Beth. Pois é, a Beth vai voltar. Ou seja, teremos uma certa de uma continuidade. E lá, na próxima segunda-feira, quando eu fizer o comentário, então, do próximo conto, eu faço uma junção de ideias entre uma coisa e outra. Mas, analisando apenas aqui Juízo, que é essa primeira parte, digamos, então, da história de Beth, é um textinho fraco, que não vale a pena sequer ser com esforço lembrado. Portanto, para Juízo, escrito por Jorge Furtado, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Está abaixo da média, com certeza. É uma esquete cômica que funcionaria muito bem num programa como TV Pirata, ou então num especial de Natal ao final do ano, mas não passaria disso com certeza. Tá ótimo, mas dá uma olhada aqui no próximo vídeo, quando tem a continuação aqui da história de Beth, talvez as coisas melhores, mas não vou me adiantar, porque enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2022, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!